Salmo 128, verso 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos abrir agora em Gálatas, capítulo 5, 19, a partir do 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Até aqui. Irmãos, nós começamos lendo lá em Salmo 128, que diz que é bendito, que é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E nós vemos aqui em Gálatas ler os frutos, as obras da carne. Por que a gente fez isso? Qual que é o paralelo que a gente quer traçar aqui? Para ser um cônjuge segundo o coração de Deus, nós devemos andar nos caminhos do Senhor. Nós devemos cumprir com os desígnios do Senhor para a nossa vida. Na verdade, quando nós fazemos isso, né, nós seguimos o que o Senhor tem para nós, nós nos tornamos pessoas segundo o coração de Deus. Obviamente, isso vai refletir no nosso casamento, no nosso relacionamento familiar, com filhos, irmãos, no nosso relacionamento no trabalho. Então, a pessoa que nós nos tornamos quando estamos em Cristo, quando somos uma pessoa de Deus, é a pessoa que vai se relacionar com a outra pessoa que está do nosso lado. Amém. Seja em qual esfera for. Como eu disse, no trabalho, dentro de casa, na escola. Então, vamos dizer assim que a receita mágica para que a gente seja um cônjuge segundo o coração de Deus é que nós sejamos essa pessoa que está submissa, que está sujeita ao próprio Deus. Amém? Amém? E a palavra de Deus nos garante e chama de bendito e diz que é feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor. Nós acabamos de ver lá em Salmo 128. Ok? Dito isso, vamos ao nosso texto. Eu vou ler algumas partes meio rapidinho, que é só para a gente conferir do que já foi dito, e nos pontos que for necessário parar, que a gente vai explicar de forma mais detalhada, e eu vou parando, ok? Para ser um cônjuge segundo o coração de Deus, devo saber que a característica primordial é ser uma pessoa que se permite ser conduzida pelas poderosas mãos do Senhor Jesus. Ou, dito de outro modo, para ser um cônjuge segundo o coração de Deus, deve ser temente a Deus. Nós vimos lá em Salmo 128, está escrito, feliz aquele que teme ao Senhor. Vamos lá. Segundo parágrafo. Ser conduzido pelo Espírito Santo implica essencialmente em um coração aberto a receber o que o Senhor quer para você. Sendo assim, a postura da pessoa temente a Deus é esperar e observar. Irmãos, quantas vezes na nossa vida, e é quantas vezes mesmo, porque assim, não dá nem para usar os dedos da mão, acaba rapidinho, se for contar. Nós tomamos atitudes que lá na frente a gente pensa assim, nossa, podia ter feito diferente, podia ter agido, tomado outra decisão, podia ter ido por outro caminho. Por quê? Porque geralmente nós somos impacientes, ansiosos, nós queremos resolver as coisas na hora, do nosso jeito. E a pessoa que é temente a Deus, a pessoa que é conduzida, que se permite ser conduzido, ela é uma pessoa que ela observa primeiro. Toda situação que ela vai passar na vida, que qualquer decisão, primeiro ela vai buscar uma orientação do Senhor, para depois ela agir. Então, a postura dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, a postura nossa, a nossa postura, é observa, analisa, ora a Deus, pede a Deus um direcionamento. E aí, depois a gente age. É muito fácil e muito comum a gente achar que Deus não tem nada a ver com certos assuntos da nossa vida. Por exemplo, se eu quero comprar um carro, eu oro, eu faço campanha, eu peço para o pastor orar para mim.
Mas se eu tiver que levantar cedo e decidir se eu vou na padaria da esquina ou na padaria da quadra e da rua de cima, eu acho que Deus não tem que me ajudar a decidir isso. A gente tem esse hábito de querer reduzir Deus ao nosso entendimento. E, na verdade, quando nós somos tementes a Deus, nós colocamos toda a nossa vida, todo o nosso dia a dia, na presença do Senhor. Cada detalhe, né? Lógico, não precisa orar, fazer uma campanha para ir lá comprar pão, né? Que até fazer tudo isso, já deu hora do almoço, já deu outro dia, morreu de fome. Mas eu digo assim, se nós vivemos uma vida, como diz o pastor, uma vida orada, uma vida jejuada diante do Senhor, nós estaremos sempre caminhando nas direções que o Senhor colocar para que a gente caminhe. Amém? Terceiro parágrafo. Ao lidar com a situação de lutar para melhorar quem você é, se encontrará com seu íntimo, seu homem interior, ou seja, o seu caráter. Quem você é de verdade, quem você é quando ninguém está te observando. Terá o desafio de avaliar quem é. Quem é quem? Quem é você? E quem Deus quer que você seja. Quando nós paramos para avaliar a nossa vida, para avaliar a situação à nossa volta, se a gente para, porque se a gente não para, a gente vai só, pega aquela velocidade ali, ó, vai tomando decisão atrás de decisão, e quando vê, a gente fala assim, eu não estou vivendo a vida, é a vida que está me levando. Mas quando a gente para fazer um reconhecimento da situação, quando a gente para ouvir a voz de Deus, nós começamos a conhecer quem a gente é. Por quê? De repente, vou continuar no exemplo de comprar um carro. Eu vejo o carro lá, fico com vontade, e no meu próprio entendimento, na minha própria atitude, eu já ia lá e comprava logo aquele carro. Mas se eu tenho uma postura de que não, eu vou esperar uma resposta do Senhor, eu começo a me conhecer. Eu começo a perceber o quanto eu sou ansioso, o quanto eu gostaria de resolver as coisas do meu jeito, o quanto eu gosto de gastar dinheiro, de repente, sim, usando o exemplo do carro. E esse é o desafio que o Senhor coloca para nós. Por quê? Na medida que nós nos permitimos ser reinados, nós nos colocamos de forma submissa ao Senhor, o Senhor vai revelando quem a gente é de verdade. E esse é o nosso trabalho. Amém. Né? O nosso trabalho de colocar quem a gente é de verdade diante do Senhor para que isso possa ser mudado nas nossas vidas e aquelas características que não agradam a Deus, elas possam ser eliminadas da nossa vida. Quem a gente é quando não tem ninguém observando a gente? Por quê? Nós sabemos, nós somos seres civilizados. Se a gente vai numa festa chique, a gente sabe se comportar. Se a gente vai num lugar mais informal, a gente sabe se comportar. Se a gente vai diante de uma autoridade, por exemplo, um prefeito, ou, enfim, um deputado que seja, a gente sabe como se comportar. Se a gente está numa festa de família, a gente sabe se comportar. Mas isso tudo são momentos que a gente vive no nosso dia a dia. E a gente sabe se portar diante desses momentos em cada situação. Mas, se nós não tivéssemos isso à nossa volta para moldar a nossa forma de agir, quem a gente seria? Vamos dizer que a gente tire todos os limites. Um exemplo, eu vou numa festa de casamento e eu não respeito nenhum limite. Eu não respeito a hora de comer, eu não respeito o tipo de roupa que tem que usar, eu não respeito a hora que o pastor está falando. Eu não preciso me preocupar com isso. Quem eu sou de verdade, então? Será que eu sou uma pessoa que me comportaria mal naquela festa de casamento? Isso estou dando um exemplo simples. Mas e nas situações mais complicadas? No meu relacionamento conjugal, por exemplo. Às vezes eu posso ter um desentendimento com meu marido e a minha vontade é de bater nele. Esganar. Essa é a pessoa que eu sou de verdade. Nessa hora Deus está falando assim, olha só quem você é. Mas não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é algo muito mais elevado. O que eu tenho para você é te transformar e te assemelhar ao meu caráter. Amém, gente. Então, se nós nos colocamos a cumprir o que o Senhor tem nas nossas vidas, nós vamos
nos tornar cada vez mais próximos e parecidos com Cristo, que é o nosso padrão. Amém? Vamos pular alguns parágrafos aí, depois os irmãos vão ler em casa com muito carinho e dedicação. Pode passar para a próxima página. Aí tem o primeiro parágrafo, vamos ler o segundo parágrafo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, precisa permitir ser moldado pelo caráter de Cristo. O caráter cristão precisa ser moldado pelo Espírito, tendo Jesus como exemplo. João 13,15, está escrito aí, não precisa abrir lá. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quem deu o exemplo? Jesus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo a ser seguido, e se nós nos permitirmos ser guiados, nós seremos assemelhados a Ele. Continuando aí, e Filipenses 2,5, também está escrito aí, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o interessante é que fala sentimento. O que é sentimento? Sentimento é justamente o que me afeta quando eu desentendo meu marido e a minha vontade de enfiar a mão na cara dele. É um sentimento que eu tive. Mas a palavra do Senhor me fala que eu vou me assemelhar a Cristo, de sorte que haja em mim o mesmo sentimento. Ou seja, até o meu sentimento, ele vai ser mudado, vai ser transformado pela minha convivência com Jesus Cristo. Amém. Pela minha comunhão com Jesus Cristo. Vamos lá, continuando, o terceiro parágrafo dessa página. Já citei aqui algumas características do caráter de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E na Bíblia, podemos encontrar várias outras características. Basta ler Mateus capítulo 5, que é onde está o Sermão do Monte. A gente não vai ler, mas depois os irmãos leem em casa. Lá fala, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm sede de justiça, os mansos. Então, lá no capítulo 5 de Mateus, nós temos várias características, né, que são inerentes daqueles que são transformados pelo Espírito Santo de Deus, daqueles que se aproximam de Cristo. Alcançar a estatura de Cristo implica, ou seja, é consequência, né, quando a gente alcança, quando a gente se assemelha a Cristo, é consequência na nossa vida essas características irem se manifestando. A gente vai se tornando mais manso, mais humilde, a gente vai se tornando mais justo, e cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas capítulo 5, quando a gente abriu aí, vamos ler lá rapidinho. A gente parou no verso 21, que é onde termina aqui os frutos, as obras da carne, né? Então vamos ler o 22. Mas o fruto do Espírito, Espírito com E maiúsculo, ou seja, um fruto que é fruto do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo do Senhor Jesus agindo em nós. Isso é fruto do Espírito, da ação do Espírito Santo em nós, o que a gente vai ler agora. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Amém? Então, quanto mais a gente for se assemelhando a Cristo, mais nós nos tornaremos pessoas agradáveis, pessoas não agradáveis no sentido de ser bonzinho com todo mundo, não. Agradáveis a Cristo. Amém. Né? Que a gente sempre tenha isso em mente. Sempre que a gente falar alguma coisa aqui, falando assim, de ser agradável, de obediência, tudo isso é levando em consideração o padrão que é Cristo. Nunca o mundo. Nunca coisas do diabo, como o Acas colocou agorinha. Só um parêntese aqui, irmãos. Por que eu falei isso? Existem alguns termos, né, que a gente aprende muito e que está muito na moda hoje. Respeitar as diferenças, ter tolerância. São palavras, respeito e tolerância, que elas estão, assim, na moda. A gente sempre vê notícia no jornal, quando tem conflito e fala que as pessoas são intolerantes, não têm respeito. Mas nós precisamos saber, nós precisamos ter comunhão com o Senhor Jesus, ter convivência com o Senhor Jesus, para que a gente tenha segurança de que
Ser tolerante e ser respeitoso significa em relação ao padrão de Cristo. Eu não estou aqui de forma alguma dizendo que se eu não concordo com alguma coisa que a pessoa faz, eu tenho que ir lá e descer o cacete nele. De jeito nenhum. Não é para fazer isso. Mas eu não preciso tolerar aquelas atitudes. Eu não preciso respeitar aquelas atitudes. Vou só citar aqui como exemplo, eu não sei se os irmãos assistiram, já faz tempo isso, a entrevista que o pastor Silas Malafaia foi no programa da Marília Gabriela, já faz tempo essa entrevista. E a Marília Gabriela é uma entrevistadora que ela gosta muito de polemizar, né? Todo mundo que vai lá ser entrevistado, ela gosta de fazer perguntas assim, como diz, deixar na saia justa. E ela perguntou para ele se o filho dele fosse homossexual, o que ele faria, né? Qual seria a postura dele. E ele diz claramente que ele continuaria amando aquele filho, o amor dele pelo filho jamais mudaria. Mas ele deixaria claro que ele não concorda e ele não respeita a decisão daquele filho. Então é disso que a gente está falando. O respeito, a tolerância, eles não interferem no amor. E isso é baseado no nosso norte, no nosso prumo, que é quem? Jesus Cristo. Amém? Foi só um parênteses só para pontuar. Quarto parágrafo, irmãos, aí dessa página, por favor. Agora eu gostaria de apresentar outra questão. É inegável que na formação do seu caráter, os irmãos estão vendo que esse texto está tudo apontando para cada um, né? Eu não estou falando assim, ó, na formação do caráter do ser humano, como se fosse uma coisa lá longe. Não, é do meu caráter. Amém? Na formação do seu caráter, seus hábitos têm grande peso. Maus hábitos são destrutivos e levam à formação de um mau caráter. Podemos citar como maus hábitos, por exemplo, como está aqui, contar mentira, desrespeitar as leis de trânsito, ser sempre o centro da conversa. Sabe aquela pessoa que gosta de chamar atenção, qualquer lugar que está, né? Não pode ter um grupinho que ela quer que todo mundo preste atenção nela, quer tomar conta da conversa, falar mal das pessoas. Irmãos, tem muita gente que fala mal das pessoas disfarçadamente. Fala assim, não estou fazendo fofoca não, só estou falando um fato que eu vi. Ou senão fala assim, não estou falando, só estou comentando. Ou senão chega assim, irmã Clarissa, a gente podia orar pelo fulano. Porque está acontecendo sim. Gente, você falar mal também. E a Bíblia condena, viu? Para deixar claro. Então, ó, minha avó nunca falou isso para mim, mas alguém me disse que a avó falou que, ó, põe água na boca. Sabe o que significa isso? Pôr água na boca? Deu vontade de falar, vai lá e pega a água, ó. Calou. Já era, passou a vontade. Mania de grandeza, ou o contrário da mania de grandeza, mania de pobreza. Sempre vítima, sempre o coitadinho, sempre o injustiçado. Vitimismo, que está ligado aí com essa mania de pobreza, né? Essa coisa de ser sempre inferior. Esperteza, o que é esperteza? Levar vantagem em tudo. Nossa, fui pôr gasolina no carro, passou 2 centavos. O cara não cobrou. Ei, mas eu sou esperto demais. Se faltar 2 centavos, dá problema, né? Mas se sobrar 2, aí ó, sai calado. Então, gente, esperteza, traduzindo, jeitinho brasileiro. Irmãos, como eu ia dizer, na esperteza, traduzindo, é o que? O tal do jeitinho brasileiro. Irmãos, existe uma deformidade no caráter do brasileiro. Alguém aqui não é brasileiro? Se tiver alguém aqui que não é brasileiro, levanta a mão, por favor. Eu não sou, não. Eu sou cidadão do céu. Peguei todo mundo. Amém, irmãos? Nós somos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai trabalhar isso em nós. Temos sido melhorados, edificados em nome do Senhor Jesus.
Estamos aqui só para marcar presença, passar por aqui, deixar a nossa marca, a marca de Jesus Cristo na vida das pessoas que convivem com a gente. Aí, ó, a gente vai para nossa casa de verdade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tal do jeitinho brasileiro é uma deformidade seríssima no caráter brasileiro mesmo. Se os irmãos tiverem a oportunidade de conversar com algum brasileiro que morou alguns anos fora do Brasil, em algum outro país, eu tenho certeza que os irmãos vão saber de histórias de como é diferente a forma como as pessoas lidam com as coisas lá, nesse outro país. Lógico, eu não posso generalizar e dizer que são todos os outros países do mundo. Eu não quero acreditar que só o brasileiro é ruim desse jeito. Deve ter algum outro país que também está mal com a gente. Mas, se os irmãos tiverem a oportunidade de conversar com alguém que morou fora, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, essa pessoa com certeza vai compartilhar com os irmãos experiências desse tipo. A educação das pessoas, essa questão de sempre ser espertinho, querer passar outro para trás, tirar vantagem em tudo, isso é coisa de brasileiro. Ó, furar a fila do lanche, entrar na fila do lanche 2 vezes, passar debaixo da catraca do ônibus. Então, irmãos, isso é uma deformidade no caráter do brasileiro. Agora eu digo uma coisa para os irmãos. A gente não precisa, o Acácio que gosta de falar isso, mas eu vou te copiar dessa vez. A gente não precisa ter a síndrome de Gabriela, que é, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Porque nós temos um Salvador que veio para nos resgatar. Ele não veio só para nos tirar do inferno. Ele veio para nos restaurar, nos regenerar. Sabe o que ele fez com a gente? Ele nos matou do jeito que a gente é. A gente morreu naquela cruz e ressuscitou com ele para viver em novidade de vida e para ser semelhante a ele. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar. Vamos sair desse círculo vicioso. Eu não concordo. Não é uma questão de simplesmente não concordar. O fato da gente ser errado em algumas coisas, da gente pecar em algumas ou várias, ou todas as coisas, não quer dizer que a gente não possa julgar o outro que também é errado. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, ah, mas você também faz isso errado, como é que você está julgando o outro? Não, eu estou julgando porque é errado. Eu não estou falando que a pessoa... Eu não estou falando que eu sou melhor que a pessoa. Eu estou falando que essa atitude é errada. Então, irmãos, essa esperteza, esse jeitinho brasileiro, sabe o que acontece? Vai parar nas esferas grandes do governo. Né? Os nossos políticos, eles são eleitos, e eu não vou também ser, como é que fala? Soberba, arrogante, não sei dizer que são todos. Mas eu posso dizer, como diz o pastor, 99,9% dos políticos consegue aquele cargo que se esforça para estar lá para fazer o quê? Atender aos seus próprios interesses. E a gente fica revoltado. Mas seja honesto e faça nada. Se fosse você no lugar dele, o que você faria? Se tivesse a oportunidade de da noite para o dia, tipo assim, aqui você não é ninguém, amanhã você é um deputado, tomou posse lá do cargo. Se você tivesse a oportunidade de melhorar sua casa, seu carro, a escola dos seus filhos, seja sincero, faria ou não? De forma ilícita, muitas vezes. Eu gosto mais de dinheiro, acho que eu faria. Pois é. Irmão, eu vou dar glória a Deus pela declaração do Senhor. Sabe por quê? O primeiro passo para o Senhor Jesus conseguir nos regenerar e nos mudar é a gente ser honesto. Sincero. Para Deus transformar. Sabe o que o Acácio falou na palavra passada? Quando eles comeram lá da árvore que o Senhor falou, não come, e aí eles começaram a se esconder um do outro, a gente tenta fazer isso com Deus. A gente acha que a gente vai chegar diante de Deus e falar assim, ó Deus, essa semana eu não pequei, eu não roubei o troco do posto de gasolina, eu não fiz nada de errado. E Deus fala assim, eu tô vendo seu coração, não precisa você ter feito nada, eu te conheço. Vamos continuando aqui então. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, irmãos, aí da página. A nossa sociedade incentiva os maus hábitos, abrangendo vários aspectos, desde o entendimento sobre o casamento, já começamos a falar isso na palavra anterior, a Cássio falou, reduzindo o casamento a uma instituição humana,
até a forma como você é incentivado a usar o seu dinheiro e a conduzir suas decisões. Por exemplo, como eu coloquei aqui, furar a fila, ser um bom empregado e cuidar dos filhos. Deixa eu explicar isso aqui melhor, rapidinho. O meio em que a gente vive, ele pode sim afetar as nossas atitudes. Sabe aquela história de, tá todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer? Ser um bom empregado. O que a palavra do Senhor fala sobre autoridade? Que nós devemos ser responsáveis, devemos servir o patrão. Seja ele bom ou mal. E o que a gente faz? Geralmente, né? A maioria das pessoas tenta ferrar o patrão de todo jeito. Trabalhar o mínimo possível, atestados, todo dia atestado, cuidar dos filhos. Sou eu. Quem tem que cuidar dos filhos? De quem que é a obrigação de cuidar dos filhos? A mãe. Os pais. Os pais, irmãos. O casal. Vamos lá, a gente acabou de ver que a família é uma parceria e que é corporativo, hein? Vamos lá. Aí sabe o que os pais fazem? Joga a obrigação de cuidar dos filhos para outras pessoas. A avó é a primeira, né? A primeira da lista. Depois vem aqui a babá, a creche. A obrigação é dos pais. Não tem problema receber a ajuda das pessoas de forma alguma. Até porque você não vai criar um menino dentro de uma bolha que não pode entrar em contato com ninguém. Não é essa a questão. A questão é do caráter. Quem é o dono desse negócio aqui? A responsabilidade é de quem? Nós vamos ver como a natureza de Adão está em nós. Quando Deus falou assim, Adão, o que você estava fazendo da vida que você não viu que estava acontecendo isso? Foi ela, foi eu não. Quando alguém chega e fala assim, Clarice, mas por que a Maria Luísa não sei o que, não sei o que? Isso aí foi porque a avó dela, não sei o que lá, ou foi a creche, ou foi... Não, peraí. Quem que manda nesse negócio aqui? De quem é a responsabilidade? Entenderam, irmãos? Isso dentro de cada assunto, do nosso emprego, o nosso dinheiro, de quem que é a obrigação de administrar o nosso dinheiro? É nossa. Então, irmãos, vamos assumir quem nós somos, assumir a nossa responsabilidade, chamar para nós como é que fala? A função, né? Aquilo que Deus nos colocou para fazer, Deus nos capacita para isso. Mas a gente acha mais fácil jogar pro lado. Vamos lá, essa citação aí. A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente, como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como a forma mais elevada do matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos. Isso está no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, na página 70. Irmãos, o que esse trecho que a gente leu tem a ver com tudo que a gente falou anteriormente e com tudo que o Acácio já falou na primeira parte? Vamos prestar atenção em duas coisas importantes nesse trecho aqui. Os irmãos perceberam que aqui fala que colocou um conflito entre os sexos, homem contra mulher. Os irmãos viram que está escrito isso aí. Esse conflito entre o homem e a mulher, ele é reflexo do conflito de classes. Onde é que a gente viu falar disso? Agorinha, o Acácio comentou. No marxismo, o pensamento à esquerda, né? Essa cultura, esse tipo de conceito está entranhado em nós. Por mais que a gente queira negar. Porque é um molde no qual o nosso país tem sido gerenciado há décadas. Desde antes do regime militar. Então, tem coisas que a gente manifesta no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, que são parte do nosso caráter, e a gente pensa que aquilo é a gente mesmo que está agindo daquele jeito, mas é porque existe essa
ideologia dentro de nós, ela está tão entranhada em nós, como o Acaso falou, as potestades trabalham nesse campo. O diabo conseguiu, dentro da formação da sociedade, na história, com o passar dos séculos, das décadas, entranhar certos conceitos em nós. Quando a gente vê aquelas coisinhas escritas assim, por que o homem veste preto no dia do casamento? Porque é igual um funeral, é o dia da morte, é o dia horrível. Quando a gente escuta esse tipo de piadinha e a gente acha normal esse tipo de piada, é por quê? Porque dentro de nós já está escrito no nosso caráter de que homem e mulher tem que ser inimigo um do outro, tem que competir um com o outro. Eu espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar o raciocínio. Nós falamos do caráter segundo o caráter de Cristo, algumas características que deve ter nesse caráter. E agora nós estamos falando do nosso caráter como ele é de verdade, como nós somos no nosso dia a dia. Sabendo, irmãos, que pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, tudo isso pode ser mudado, pode ser desfeito, destruído e construído uma coisa nova, perfeita à semelhança de Deus no lugar. Amém. Lembremos sempre disso. Esse pensamento esquerdista, esse pensamento que começou lá no Marx, que o Acaso falou agorinha, ele coloca essa luta, esse conflito. É a esposa contra o marido e vice-versa, o patrão contra o empregado e vice-versa, o pobre contra o rico, o preto contra o branco, as crianças, os filhos contra os pais. Existe a formação desse tipo de pensamento na sociedade como um todo. Quem aqui, eu não sei, mas talvez a maioria aqui já deve ter assistido pelo menos um pedacinho, talvez um episódio inteiro daquela novelinha que chama Malhação, que tem na Globo. Desde quando começou a Malhação, na época que eu assistia, quando eu era jovem, como diz o Cássio também, já mostrava explicitamente os jovenzinhos indo para a escola, tudo que eles faziam na escola era escondido dos pais, era fazendo piadinha com os pais, questionando a autoridade dos pais, namorando. Quer dizer, são coisas que, vamos dizer que eu nunca tive contato com isso, nunca tivesse tido contato com esse tipo de ideia. Mas eu tô lá assistindo a novelinha lá, uma novelinha que passa à tarde, que em tese é livre para qualquer idade, e aquilo ali tá entrando na minha cabeça. E aí, o que eu vou fazer? Vou começar a questionar minha mãe, questionar meu pai. Não necessariamente eu vou me rebelar contra os meus pais no sentido de brigar, de bater boca. Mas no meu íntimo eu me rebelei. Então, esse conflito, essa ideologia, essa formação do nosso caráter, todo destruído desse jeito, de sempre achar que a gente está em guerra contra a outra pessoa. Eu estou em guerra com a pastora Marta porque ela é minha sogra e nora e sogra não combinam. Eu estou em guerra com meu marido porque marido e mulher é assim mesmo, vive em pé de guerra mesmo, Deus que olha e tal. Eu estou em guerra com meu filho porque, nossa, ser mãe é padecer no paraíso. Eu estou em guerra com o meu patrão porque patrão só serve para explorar a gente e arrancar o suor da gente. Em tudo eu estou em guerra. E é esse o questionamento, é isso que o Senhor Jesus fala. Quando ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não entra na forma desse mundo. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente passa a conviver com Ele, nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo. Nós não pertencemos mais a isso aqui. A gente não tem que viver conforme isso aqui, não. O Senhor tem um padrão muitíssimo mais elevado para nós. E essa deformação no nosso caráter, nesses vários exemplos que eu estou dando, em vários aspectos de várias áreas, seja conjugal, financeira, no nosso trabalho, tudo tem raiz no pensamento marxista. É o marxismo que explicou todos os conflitos que existem na humanidade como luta de classes. Vamos voltar aqui, os irmãos estão indo abertos aí em Gálatas? Não tem como, de verdade, os irmãos foram percebendo como esse pensamento esquerdista, marxista, está entranhado na sociedade, os irmãos vão ver que ele casa direitinho com Satanás. Tudo que é contra Deus é o que
é falado nessa forma de ver o mundo, nessa cosmovisão, né? Verso 19. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. O que é inimizade, gente? Fascículo, né? Facílimo de entender, não é? Todo mundo sabe o que é inimizade. É quando eu sou inimigo, quando eu brigo, arrumo confusão com todo mundo. Isso é fruto da carne, é obra da carne. E quem incentiva, quem moldou isso em nós? Esse pensamento esquerdista. E o pior, que o Acácio também já começou a falar. Hoje em dia, tem se lutado para legalizar o pecado. Então, se eu quero me rebelar contra os meus pais e sair de casa, mesmo sem ter condição, maturidade psicológica para isso, ou como a Cássio falou, se eu, aos 6 anos de idade, decidir que eu não quero mais ser mulher, que eu quero ser homem, vai ter uma lei que me garante esse direito de fazer isso. Uma lei que me garante o direito de pecar. Se nós temos a obrigação de orientar os nossos filhos, de guiar, né, de ensinar, de educar, disciplinar em todas as áreas da vida, como, por exemplo, ser responsável, ser um bom filho, estudar, ter um bom emprego, por que não nessa área também? Por quê? Eu vou falar por quê. Porque tem essa mentalidade, esse trabalho que o Satanás tem feito no decorrer dos séculos, através desse tipo de ideologia, que tem dito para nós, pais, que nós não somos capazes de ensinar os nossos filhos. Que nós não temos condição, que existem pessoas muito mais capacitadas do que nós para ensinar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Irmãos, não. Diga não. Amém. Fala assim, na minha casa, na minha família, quem comanda, quem dá ordem, sou eu. Eu sei o que é bom para minha família. Irmãos, voltando. Lembrando que tudo isso que a gente está falando é debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Amém. Tá? Não é, eu sei o que é bom para minha família porque eu entendo de economia. Eu entendo de finanças. Não. Não é por isso. É porque nós temos a tranquilidade e a consciência de que estamos debaixo do senhorio de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos cuidar do nosso caráter. O nosso caráter, ele é vamos dizer assim, é um tesouro que nós temos guardado aqui dentro. Ele é tão guardado que, às vezes, nosso cônjuge pode conviver com a gente a vida inteira, 50 anos de casado, e nunca conhecer a gente de verdade, porque está lá dentro guardado, quem a gente é de verdade. Mas de Deus, isso não fica oculto. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, né, que a gente possa ser sincero, honesto diante de Deus, para o Senhor abrir os nossos olhos para essas coisas todas. Um outro ponto aqui, eu falei do conflito, certo? Então, esse pensamento, como é que fala? Esse formato invisível que está aí coordenando a nossa mente, a nossa forma de pensar, de enxergar o mundo, está dizendo, todos são seus inimigos. Se alguém tem mais dinheiro que você, ele é seu inimigo. Se é o seu patrão, é seu inimigo. Se é seu esposo, é seu inimigo. Se é seu irmão de sangue, que eu falo, é inimigo também, porque você tem que ser o melhor filho dentre os irmãos. Enfim, irmãos, essa mentalidade está aí. E como eu falei, em muitos casos, tem se buscado legalizar muitas dessas coisas todas, né? Agora eu vou falar aqui do outro ponto que eu falei que estava nessa citação. Monogamia. Os irmãos sabem o que significa monogamia? Monogamia é ter apenas um cônjuge. Essa mesma mentalidade que diz que nós estamos contra todos, somos inimigos de todos, diz que a monogamia, ou seja, o casamento
O casamento do jeito que Deus ordenou, ele só foi criado pelos homens, ou seja, já tira Deus da história. Não, o casamento não foi uma instituição divina. O casamento foi algo criado pelos seres humanos para que o homem possa exercer domínio sobre a mulher e os filhos. Então, o ser humano criou leis para garantir que, quando duas pessoas se casam, elas sejam só as duas naquele casamento. Não tenha outro marido ou outra esposa. Para quê? Para que nesse núcleo o marido possa exercer a sua autoridade, ser ditador dentro do seu próprio lar. Dominar a esposa, dominar os filhos. E assim, satisfazer algo que o ser humano tem dentro de si, que é de ter poder sobre alguma coisa. Essa mentalidade está dizendo isso. Irmãos, nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Amém. Primeiro, quem instituiu o casamento foi Deus. Amém. E ele colocou regra para isso. Colocou a forma correta de um casamento. E o interessante, esse é um assunto para amanhã. Mas eu vou colocar aqui vou dar só uma pincelada para os irmãos compreenderem. Jesus e Deus são iguais? Sim ou não? Quem tem dúvida, eu respondo. Sim. Eles não são apenas iguais, eles são o mesmo. Amém. Mas Jesus, quando ele veio, que ele encarnou, se tornou homem, ele falou assim, Deus, eu sou igual ao Senhor, então eu não vou ficar aqui obedecendo as coisas que o Senhor manda, não. Eu vou fazer do mesmo jeito que o Senhor manda, eu vou mandar também, porque eu sou igual. Não, Jesus não fez isso, não. Jesus, mesmo sendo igual a Deus, ele se sujeitou e obedeceu porque era um trabalho, era uma missão, era uma função, tinha um propósito naquela submissão de Jesus. Os dois eram e são iguais. Mas Jesus, mesmo sendo igual, se submeteu, se colocou debaixo da autoridade de Deus. Homem e mulher, diante de Deus, são iguais. Tanto é que, espiritualmente falando, a salvação, ela é igual para homem ou para mulher, não importa. Não existe um jeito diferente de ser salvo porque eu sou mulher. Todo mundo aqui vai ser salvo recebendo o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. A obra que o Senhor Jesus faz individualmente é igual. Destruição do caráter de Satanás em nós, construção do caráter de Cristo, seja homem ou mulher. Desenvolvimento da humildade, da justiça, domínio próprio, todas as características do Espírito. Independente se é homem ou mulher, o Senhor trabalha da mesma maneira, é desenvolvido. Agora, eu sou mulher, porque diante de Deus eu sou igual, o meu marido, eu vou chegar e falar assim, não, essa função aqui, você executa, eu vou executar também, porque eu sou igual a você. Irmãos, não somos iguais, nesse quesito não somos iguais. O Senhor delegou funções específicas, como no corpo, na igreja, que é o corpo de Cristo. Alguns sabem tocar violão, outros sabem ligar o som, outros são bons em organizar eventos. É todo mundo igual, irmãos? Sim, amém, glória a Deus por isso. Mas cada um na sua tarefa, na sua função. O que essa ideologia, o que esse tipo de pensamento faz a gente pensar? Faz a gente não só pensar, o problema não é só pensar. O problema é que os nossos pensamentos eles se tornam atitudes. O que isso molda no nosso caráter? Primeiramente, a gente vai achar que sempre está sendo injustiçado. Por quê? Se eu sou igual a pastora Marta, por que Deus não me dá o mesmo tanto de unção do Espírito? Por que Deus não me deu a mesma dom de visão que ela tem, se eu sou igual? Vamos começar por aí. Se eu sou igual ao meu patrão, por que Deus não me dá o mesmo tanto de dinheiro que ele?
No caso do filho. Ah, se eu sou igual ao meu pai, por que tem coisa que ele faz que eu não posso fazer? Por que tem coisa que ele manda eu fazer e eu tenho que obedecer? Eu não tenho que obedecer. Então, irmãos, esse pensamento, esse tipo de formatação do nosso caráter vai nos levar a ter atitudes exteriores contra Deus. Porque o nosso caráter tem sido moldado conforme o mundo. Irmãos, quando nós esquecemos, e não é esquecer de aquele esquecimento honesto, né? Nossa, que pena, esqueci tal coisa. Não. É um esquecimento proposital. Quando eu falo assim, não, Deus não precisa fazer parte da minha vida. O que acontece com a gente? Estava até comentando com a Cássia, uma frase bobinha, simplesinha, mas que falou muito comigo. Quando a gente não tem Jesus na nossa vida, a gente é tudo que a gente tem. Então, irmãos, pensa aqui comigo. Quando a gente não tem Jesus na nossa vida, agora eu vou dizer assim, ó, com o dedinho apontado. Quando você não tem Jesus na sua vida, você é tudo que você tem. E aí? A gente é tão autoconfiante, né? Às vezes, muitas vezes, em tantas situações, a gente pensa que consegue tudo, que faz tudo, que a gente não precisa de Deus. Irmãos, as nossas atitudes revelam os nossos valores. Tem um vídeo lindo sobre isso no nosso canal no YouTube. Se você não assistir ainda, assiste lá. 2 minutinhos de vídeo. Gente, sempre isso, hein? Tarefinha de casa. Amanhã eu quero, quando chegar aqui, eu vou fazer uma, como é que fala? Arguição oral com os irmãos, viu? Se eu falo assim, Deus não vai fazer parte da minha vida, o irmão diz misericórdia. Tá bom. Amém, irmão. Glória a Deus. Eu falo isso com os meus lábios. Mas com as minhas atitudes, eu estou provando que Deus não faz, que eu não quero Deus na minha vida. Como? Vamos voltar aqui em Gálatas, rapidinho? A gente falou de inimizades. Logo depois de inimizade vem porfias. O que é porfias? É disputa. É disputar. Então eu falo assim, não, eu amo Deus, eu sou uma pessoa de Deus, eu vou na reunião, eu congrego, mas eu vivo em litígio, eu vivo em rixa com as pessoas, eu vivo em rixa com meu marido. Isso, eu posso falar quantas vezes eu quiser, da boca para fora que eu sou de Deus. É só da boca para fora. Deus não está nas minhas atitudes. Continuando, rapidinho. Emulações. Se os irmãos não sabem o que é emulação, eu vou dizer agora. Emulação é aquela coisa que parece, mas não é. Faz de conta que é. Por exemplo, eu vou ali e compro um suco Tang de laranja e eu digo, isso é um suco de laranja. Não, não é um suco de laranja. É um refresco artificial sabor laranja. Ele imita um suco de laranja, mas não é um suco de laranja. Isso é emular alguma coisa, é simular. Fazer de conta que é. Então, essa simulação, esse faz de conta, é fruto da carne. E quando eu finjo que eu sou tolerante com o vizinho, que põe o som alto à noite, na hora que eu quero dormir, aí pelo político da boa vizinhança, eu faço de conta que eu não estou me importando com aquilo. Estou fingindo que eu sou bonzinho. Deus sabe que eu estou fingindo? Sabe. Mas para mudar o meu caráter, eu preciso ser honesto diante de Deus e dizer, Senhor, estou com ódio dessa pessoa, me ajuda, me socorre, me muda. Me faz ser quem eu tenho que ser. Ira. Os irmãos sabem o que é ira. Peleja. O que é peleja? Lutar de novo. Brigar por uma coisa, disputar alguma coisa. Dissensões, heresia, inveja. Irmãos, quer uma ideologia que fomenta, ou seja, que alimenta, incentiva mais a inveja do que essa ideologia marxista? Porque a inveja não é só cobiçar o que o outro tem. A inveja, além de eu querer o que o outro tem, eu quero que aquele que tem se dê mal na vida. Ah, fulano comprou o carro, vamos tomar que bate. Desse jeito. Ou talvez não fala nada, mas no dia que bate, fala, aí ó, sabia? Agora não vai ter dinheiro para arrumar o carro. Isso é inveja, irmãos. Sabe por quê? Porque eu estou em guerra. Eu estou em guerra com meu irmão. Por quê? Porque eu luto, eu tenho que ser inimigo de todo mundo. Vamos vigiar nossa mente, vigiar nossa língua, vigiar nosso coração.
E está falando de quem a gente é de verdade. Quando vier essas coisas, como diz a palavra do Senhor, em tudo dai graças. Quando vier essas coisas, fala assim, Senhor, glória a Deus que o Senhor revelou essa sujeira que está dentro de mim. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, me limpa disso, Jesus. Em nome de Jesus, eu preciso ser limpo disso. Vamos na segunda folha aqui ainda, porque tem o último parágrafo. Vamos ler aqui, a gente está quase concluindo, irmãos. Vamos lá, o último parágrafo dessa segunda página aí. Dessa citação, que foi que a gente leu aí, que fala da monogamia e do conflito entre os sexos, quero ressaltar 2 aspectos, a monogamia e o conflito. Falamos já bastante sobre isso. Essa declaração, que declaração? Essa citação que está aqui. É tão contra Deus quanto o próprio pecado. O entendimento do matrimônio e da monogamia como algo social e não como algo divino, virou a página. A colocação do homem e da mulher como inimigos vão em caminhos opostos ao que fala a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala, gente? Cooperação, parceria. Não é para um brigar com o outro. Não é para ser inimigo, não é para ter competição dentro de casa. É para ser, parceiro. A propagação da ideia de que os problemas que você tem acontecem por causa de desigualdades te leva a ter uma postura de vítima e de injustiçado. Falando sobre isso, não falamos, irmãos? Só para a gente arrematar aqui o que a gente falou. Reforça o egoísmo. Por que o egoísmo, irmãos? Eu preciso resolver as coisas para mim. Eu me sinto ofendido pelo que as outras pessoas falam de mim. Isso tudo é meu ego falando. Rivalidade, reforça a rivalidade. Sabe uma coisa interessante da rivalidade? A rivalidade é assim. Não é querer competir com o outro simplesmente no sentido de ser melhor que o outro, não. Além dessa parte da competição, eu preciso ser melhor que o outro, é o seguinte, quando eu vejo o outro precisando de ajuda, eu falo, não vou ajudar, não. Por quê? Porque eu sou rival. Eu não quero só ser melhor que o outro. Eu quero que o outro seja pior que eu. Irmãos, vamos vigiar. Amém. Em nome do Senhor Jesus. E não deixe, nunca deixe ninguém, seja ser humano ou seja Satanás, falar na cabeça dos irmãos que você não é capaz de ser melhor, de ser um ser humano melhor. Sabe por quê? Porque quem falou que você pode foi o próprio Jesus. Amém. E como que ele falou isso? Venha a mim. O seu trabalho é descansar em mim. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor Jesus já nos deu. É só a gente ir lá e pegar. Então, quando alguém virar e falar assim, nossa, mas fulano é preguiçoso demais. Irmãos, não aceita. Não é que a pessoa está mentindo. Talvez ela está falando a verdade, infelizmente. Mas, fala assim, está amarrado em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus revela e me capacita. Porque, como diz o pastor Odair, só até ontem que eu fui preguiçoso. Em nome de Jesus. Ou eu falo mal dos outros. Ou eu tenho inveja. Ou eu gosto de tirar vantagem em tudo. Ou eu deixo meus filhos jogados para lá, acho que é obrigação dos outros cuidar. Seja qual for o defeito que está no caráter de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, nós não nascemos para ser escravos desses defeitos, não. Amém. O Senhor já nos libertou de tudo isso. Amém. Amém? Amém. Não deixe a sociedade falar para vocês quem vocês têm que ser. Nosso padrão é Cristo. Quem tem que falar para a gente quem a gente é, quem a gente tem que ser, é o Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, segundo parágrafo aí, uma frasezinha só. E afinal, diante de tudo isso, o que é meu direito, então? Eu tenho direito aqui. Para os cristãos, a lei natural, inscrita na consciência de todos os seres humanos, está fundamentalmente de acordo com o Decálogo e com o Evangelho, que são a lei própria dos que creem em Cristo. Eu vou explicar aqui, irmãos. O que é essa lei natural inscrita na consciência? É justamente o que Deus fala conosco através da nossa consciência. Então, o que é certo e errado? O que é meu por direito e o que não é? O Senhor Jesus fala na nossa consciência a respeito dessas coisas todas. Mas já adianto.
Se eu não tiver comunhão, não tiver convivência com o Senhor Jesus, eu não vou conseguir ouvir o que ele fala, não. Outra coisa, os fundamentos de acordo com o decálogo. O que é o decálogo, irmãos? É a lei que Moisés recebeu, os 10 mandamentos. E o evangelho. Então, resumindo, antes de me portar, de tomar uma postura de vítima diante da sociedade, porque as pessoas são más comigo, eu sou injustiçado, eu deveria receber mais, eu deveria ser mais bem tratado, eu mereço muito porque eu sou gente boa demais. Antes desse tipo de postura, que nós estejamos centrados no Senhor Jesus. Por quê? A nossa consciência, a lei que ele já deixou escrito e o evangelho, tudo vem da mesma fonte, que é Deus. Se nós estamos em Deus, nós temos comunhão com o Senhor, nós vamos ter condição de ter discernimento a respeito de todas essas coisas. Nós vamos ter condição de saber, vamos dizer assim, até onde vai o que é de Deus e onde começa o que é o diabo. Nós vamos ter condição de saber se alguma coisa que está passando lá no jornal, à noite, que a gente está lá assistindo o jornal em casa, se aquilo é uma coisa que realmente é verdadeira, se aquilo é algo que nós temos, vamos dizer, que concordar com aquilo, ou se não. Irmãos, essa mentalidade marxista, ela é totalmente contra a família. Totalmente contra. E para destruir a família, ela trabalha todos os âmbitos possíveis. Ela coloca o marido e a esposa como inimigos, de forma que o marido acaba por não cumprir o seu papel como marido, mas a esposa também não cumpre o seu papel como esposa. Consequentemente, porque faz parte do papel de marido e faz parte do papel de esposa, o papel de pai e de mãe. Consequentemente, não cumprirão corretamente o papel de pai e de mãe. Quando os filhos vêm, os filhos se rebelam contra os pais. Os irmãos já pararam para pensar por que é que a família, as famílias em geral, são tão atacadas pelo inimigo? Atacadas mesmo. Cada família tem seus problemas. A gente sabe disso. Mas o Senhor Jesus não fez assim. No princípio, a família original, criada por Deus, como a Cássia falou, não tinha segredos, não tinha máscaras. Era comunhão pura. Tudo no seu lugar. Com a queda, a família começou a ter problemas. Por quê? Porque o pecado entrou. Satanás entrou. E por que é que Satanás se esforça tanto para atingir as famílias? Ele sabe que é no seio familiar que Deus age. Ele sabe que a família é a base de ação de Deus. Ele sabe disso. E nós, pela nossa natureza humana corrompida, pela nossa ignorância, muitas vezes, nós achamos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer ver um exemplo disso? Talvez os irmãos conheçam alguém assim, que tem filhos, e todo domingo, enfim, nos dias de atividade da congregação, leva os filhos para participar, mas o pai e a mãe não participam, não. Sabe o que é isso, irmãos? É a realidade batendo na nossa cara, falando assim, olha, tá vendo isso aí que tá escrito aí, ó? Falando assim, ó, não quero saber de Deus, eu não preciso me preocupar com o futuro espiritual dos meus filhos, não preciso me preocupar com o meu casamento. Irmãos, isso é muito real. A gente tem visto isso todos os dias. Então, irmãos, como a Cássio disse, pais, nós vamos falar mais sobre isso amanhã de manhã, mas eu quero fazer um chamado
aos homens. Homens, o Senhor colocou vocês na ordem divina dele como cabeça da família. Amém. Isso é uma grande responsabilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Vamos supor que a gente está lá no meio daquela guerra, igual do filme do Senhor dos Anéis, daquele exército, daqueles orcos horrorosos vindo para cima da gente para matar todo mundo com a espada. E precisa de alguém para coordenar o exército. Um general, coronel, que seja, enfim. Os irmãos acham que a pessoa que foi colocada ali naquela posição de liderança, ela pode ser uma pessoa que não tem postura? Ela pode ser uma pessoa que não toma decisão? Ela pode ser uma pessoa que não se preocupa com os seus liderados? Não. Essa pessoa que está ali na frente da batalha, ela é uma pessoa que ela tem que estar sempre um passo à frente dos soldados. Ela tem que ver antes para ela poder comandar e poder vencer a guerra. Ou primeiro a morrer. Mas sabe quem que é esse que Deus colocou nessa posição? Você, homem. E sabe o que essa mentalidade marxista tem feito com os homens? Tem dito assim para os homens: não, homens, vocês são fracos. Vocês são insuficientes. Nem as mulheres precisam mais de vocês. Mentira! Mentira! Homens, por favor, não deixe de desempenhar o papel de homens que Deus colocou para vocês desempenharem. Por favor, nós precisamos de vocês, de verdade. Precisamos mesmo. Assim o Senhor fez. Amém. Essa mentalidade marxista tem dito: homens, vocês são fracos. Vocês não precisam saber tomar decisão. Vocês não precisam ser fortes. Vocês não precisam ser honrados. Quem aqui já assistiu Simpsons? A maioria, eu acho. Quem que é, vou usar uma palavra feia, irmãos, mas quem que é o babaca da história? O pai da família. Bom, América 10, tudo. Vários seriados, vários filmes têm colocado o homem num papel ridículo. Para quê? Para destruir a autoridade que Deus deu para vocês. Não permitam, irmãos, em nome de Jesus. Mulheres, agora somos nós. Deus nos deu uma função também importantíssima. A palavra do Senhor diz que nós fomos feitas para ser uma auxiliadora idônea. Irmãos, quando nós precisamos resolver algum problema na nossa vida de extrema importância, mas nós não podemos ir, nós precisamos mandar alguém, quem que a gente vai escolher para ir no nosso lugar? Alguém que tenha idoneidade. Ou seja, alguém que tenha um bom caráter, que seja fiel, que seja justo, que seja honesto, que eu sei que mesmo não estando, ele vai defender aquilo que nós combinamos. Irmãos, ou melhor, irmãs, agora as irmãs. Irmãs, não permitam, por favor, não permitam que a figura do homem seja ridicularizada desse jeito. Muito do que os homens têm se tornado é porque as mulheres também têm agido de forma que, vamos dizer assim, deprecia, desmoraliza o homem. Nós somos um corpo. Nós devemos cuidar. Se eu machucar minha mão, eu vou cuidar da minha mão. Então, agora vai para os dois, homem e mulher. Se o meu cônjuge tem algum defeito, quem não tem, né? Qual é esse aqui que vai dizer, não tem nenhum defeito? O que eu, como companheiro, parceiro, e você que é parceiro, se eu tenho uma empresa e eu vou fazer uma parceria, o que é? Trabalhar junto, crescer junto. Então, cônjuges, sejam
parceiros. Eu tenho meus defeitos, o Acácio tem os dele. Precisamos de ajuda para acabar, eliminar esses defeitos? Precisamos. Se eu precisar falar com a pastora para me ajudar, eu vou falar. Mas é no Senhor. É para edificação. Não é chegar no pastor e falar assim, nossa, pastor, nesse filho da senhora, pelo amor de Deus. E ó, mas entenderam, irmãos? Essa mentalidade de inimizade, de um fazer piadinha com o outro, um desmoralizar o outro na frente dos amigos, em festa de família. Não, não façamos isso. Só com o cônjuge? Não. Com os irmãos da congregação, com os parentes, colega de trabalho. Já falei, lembra, gente? Anda sempre com a garrafinha de água agora, tá? Deu vontade de falar? Põe água na boca. Irmãos, espero ter ficado claro. Eu não sei se os irmãos conseguiram perceber como o meio que a gente tem vivido, essa sociedade, da forma como a gente tem vivido, tem contaminado, deformado a nossa forma de ser. E tem nos transformado em inimigos de Deus. Inimigos. A palavra do Senhor fala que comunhão há entre luz e trevas. Não há. Se eu sou trevas, pode saber. Deus não, eu não vou estar perto de Deus. O Acácio já falou um pouco dessa questão dessa mentalidade esquerdista, marxista. Eu falei um pouco com um foco um pouco diferente, porque a gente precisava falar dessa questão, dessa deformação de caráter por causa desse tipo de ideologia. E em nome do Senhor Jesus, amanhã nós vamos aprofundar mais nisso e mostrar como esse mundanismo, essa forma realmente mundana, né, essa forma do diabo de viver, de ver as coisas, de lidar com a nossa vida, tem destruído a nossa paz, começar em nós, destruído a nós mesmos, destruído os nossos relacionamentos, destruído a nossa família. Uma decisão que a gente toma hoje, a gente pode imaginar, mas a gente não tem certeza do que vai dar o resultado dela daqui a 10 anos. O Senhor já sabe. Ele já sabe, ó, há muito tempo. Então, confiemos que o Senhor é essa fonte, que o Senhor é essa pessoa adequada, essa pessoa ideal para nos aconselhar, para nos guiar, para nos edificar, para trabalhar a mudança do nosso caráter. E principalmente, irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor para que a gente possa estar seguro de quem o Senhor é. Para que a gente não permita que esse mundo que jaz no maligno, como a palavra do Senhor fala, o que é jaz? Está encerrado. Sabe quando alguém morre e põe a lápide lá e fala assim, aqui jaz fulano de tal? Quer dizer, acabou ali. Ali é o fim. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo está acabado no mal, na malignidade. Então, nós precisamos ter a certeza de quem Deus é. Conhecer quem Deus é, para que a gente possa saber em quem nós temos crido. E quando as coisas desse mundão horroroso aí vier bater na nossa porta, entrar dentro da nossa casa, para destruir nossa família, nosso casamento, acabar com os nossos filhos, a gente só fala, aqui não, Satanás. Amém. Eu estou te vendo. Glória a Deus. Eu estou te vendo. Eu não estou cego, não. O Senhor me deu discernimento. Então, irmãos, vamos aprofundar mais. Amanhã vamos falar sobre relacionamento entre marido e mulher e sobre pais e filhos, criação de filhos. Um dado, assim, só por curiosidade, da década de 60 para cá, o número de divórcios no Brasil aumentou, assim, como nunca. E outra coisa que aumentou muito foi o número de famílias só com um filho. Sabe o que aconteceu? Coincidentemente, vamos dizer que a gente finge que a gente acredita que é coincidência. Foi justamente da década de 60 para cá que o cinema, as novelas, começaram a mostrar mais esse tipo de realidade.
casamentos acabados. Porque se os irmãos lembrarem, os filmes de antigamente, tipo E o Vento Levou, enfim, aqueles filmes de época que tem rei, rainha, os irmãos vão lembrar, os filmes antigos, que geralmente tem a princesa ela é delicada, ela tem um bom caráter, e tem um príncipe que é corajoso e honrado. Mas da década de 60 para cá, nas artes, na música, as letras das músicas, o cinema, teatro, televisão, foi focando em mostrar mais esse tipo de família bagunçada, até chegar no que a gente vê hoje, que são famílias, eu vou colocar aqui sim entre aspas, porque o molde de família instituído por Deus não é isso. Famílias que não é um casal, tipo, não é pai e mãe, não é homem e mulher, é um par, né? Duas mulheres que adotam a criança, a mulher que virou lésbica porque o marido não prestava, ou a mulher que tomou um chifre do marido e aí, para se vingar, separou dele, virou empresário de sucesso e agora ela anda de carrão e humilha ele porque ela tem dinheiro pra caramba e ele não. Agora os irmãos pensem comigo aqui, se é coincidência que justamente da década de 60 para cá, quando aumentou na mídia esse tipo de novela, dessas histórias de filme, novela, livros também, né? Os irmãos acham que é coincidência disso ter refletido na realidade? Não. Sabe por quê? Porque isso vai moldando a nossa mente. Vai conformando a nossa mente. Vai conformando na forma de quem? Do mundo, do Satanás. Um exemplo que a gente deu aqui agora dos Simpsons. O pai de família, que deveria ser o pai de família, é um beberrão, burro mesmo, que a filha dele, de 6 anos de idade, dá lição nele, ensina um monte de coisa, porque ele é burro, mau caráter, passa os outros para trás, vai pro serviço, fica dormindo no serviço o dia inteiro. E aí, no casal dos Simpsons, tem 3 filhos. Um menino, uma menina e uma menininha pequenininha. O menino e a menina também, os irmãos, o burro, meio retardado, custoso pra caramba, que passa os outros pra trás, é quem? É o menino, não é a menina não. A menina é estudiosa, inteligente. Irmãos, não é coincidência. Isso vai entrando até dentro do meio cristão. Por que as pessoas têm, não é as pessoas, né? Por que esse molde, essa forma de ver as coisas tem tentado tanto destruir o casamento, desmoralizar o casamento, desmoralizar o marido? Enfim, para isso, para destruir a base genuína da ação de Deus, que é a família. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos conhecer quem nós somos, conhecer quem o Senhor é, para que a gente possa ser sempre fortalecido. E diante de todas essas intempéries, diante de todos esses ataques que nós temos recebido, por tentarmos fazer a vontade de Deus, os ataques que nós temos recebido por nos esforçarmos para viver uma vida segundo o que Deus colocou que tem que ser, a gente possa estar seguro, tranquilo e dizer, eu não aceito. Não é assim. Isso não, aqui não vai ser assim. E o Senhor, Ele nos dá autoridade espiritual para isso, irmãos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, mais uma vez agradeço. E vamos nos colocar de pé, então, para a gente orar.